Pod Business, o podcast da M-Stort. Olá amigos, começando então mais um Pod Business, o podcast da M-Stort, uma empresa de consultoria que tem mais de 38 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Com temas voltados ao mundo dos negócios, inovação, tecnologia, investimentos, oportunidades, contamos com a participação de clientes, especialistas, profissionais, líderes empresariais das mais diversas áreas. Convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar as notificações para você receber as novidades do nosso canal. Estão mais de 1.000 inscritos já no nosso canal no YouTube. As nossas redes sociais estão passando aí e você vai ficar por dentro de vários assuntos com os nossos business partners, além dos nossos convidados especiais do Pod Business. Hoje, Lene, dando continuidade ao nosso empreendedorismo feminino, temos uma convidada muito especial que vocês vão gostar. Tem até sabor aqui do nosso podcast de hoje. É verdade. Quem é que está conosco hoje, Lene? Olá, e nós dando continuidade a esse podcast Pod Business da M-Stort, continuamos no empreendedorismo feminino. Hoje nós temos uma presença aqui especial. Se vocês querem conhecer uma mulher empreendedora, vocês têm que ver o histórico desta mulher. Ela é advogada, produtora rural em Sentinela do Sul, gestora de aras de cavalos, tá? Que é o Aras Capela de Santana. E também produtora, gestora, faz o marketing, faz a venda, cuida de tudo, usa azeites que são extra virgem, Capela de Santana também. Muito bem-vinda a Ana Lúcia Garbim. Obrigada por aceitar o nosso convite. Vai ser interessante a gente compartilhar contigo hoje experiências, né, dessa vida tua que com certeza sempre foi empreender. Muito obrigada pelo convite, Vlamir, Lene. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco dessa história que eu gosto de contar, que é uma história muito bonita também, da como a gente entrou. Eu digo a gente porque eu incluo a minha família nisso, meu marido, meus 3 filhos, porque todos nós embarcamos nesse sonho, né, e que nos dá muita alegria, que é um prazer estar aqui. E começando o nosso episódio, Ana, conta pra gente como é que advogada, trabalhando em escritório, administrando as empresas da família, como surgiu esse empreendedorismo pro azeite? Conta a tua história pra gente. Então, vou lá para trás, vou voltar no tempo antes de eu plantar o primeiro pomar, antes de 2016. Nós sempre gostamos, eu e meu marido sempre gostamos de azeite de oliva, sempre nos interessamos, né? E viajávamos muito com as crianças ainda pequenas, eu só tenho 3 meninos, né? Na época ainda pequenos, e tínhamos interesse nos locais onde estávamos pelas plantações, por conhecer, por provar os azeites e começar a entender que algumas diferenças que eles tinham entre si e entender como um produto que dava uma certa alegria nas refeições, né? E aí nós, pensando nisso, gostando de azeite, fomos procurar se existia alguma coisa aqui no Brasil, mas nunca imaginamos que haviam plantações e tão perto do nosso Aras, né? E por uma dessas coincidências da vida, o Flávio, meu marido, estava numa reunião de uma Câmara de Cultura na Secretaria de Agricultura e descobriu que lá tinha uma Câmara que tratava de azeites, de plantações, e tinha um mapeamento, inclusive, das zonas onde eram mais propícias para se plantarem e tal. Chegou com aquilo para mim, né? E aí, vamos... Tem uma notícia. Bem uma notícia, né? Quem sabe, vamos experimentar, vamos fazer, vamos verificar se a gente tem condições, vamos fazer uma avaliação todo local e tal. E foi o que fizemos. Trouxemos uns técnicos, né, para avaliar, para ver se até o lugar que nós tínhamos escolhido dentro da propriedade não era o melhor local para fazer a plantação. Acabamos mudando até o local e vimos que tínhamos condições de fazer um pomar. Mas quando a gente pensou em fazer o pomar, a gente pensou em fazer um azeite para nós, um azeite que a gente gostasse e que a gente fosse compartilhar, e se tivesse uma produção um pouco maior, então quem sabe a gente venderia, então, né, para as pessoas conhecidas e tal. Nunca tive a ideia ou a pretensão de virar um negócio, não fizemos a pesquisa de mercado antes de implantar o pomar, e compramos as variedades que nós gostávamos também,
claro, estavam adequadas já aqui para as experiências de alguns produtores. E aí fomos, embarcamos, plantamos em 2016 o primeiro pomar. Nessa época eu já tinha feito um ano sabático no escritório, me afastado um pouco do escritório, não pelos azeites, mas pelos meus filhos que eram pequenos. Então veio a coincidir que eu tinha um tempo a mais para me dedicar a isso, né? E no início realmente não demandava tanto quanto, né, hoje em dia realmente o azeite demanda muito mais. 2016 então é o ano que a gente planta e a partir daí tem uma grande surpresa, 2 anos e meio depois de ter uma primeira colheita. Não, é normal, né? A média é em torno de 4, 5 anos. Exatamente. E foi o que nos disseram quando nós compramos as mudas. Daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. Então a gente estava muito tranquilo e saímos na correria comprar pama, comprar os garfinhos, ia formar uma equipe para fazer a primeira colheita e foi com muita alegria que a gente colheu 1 tonelada. Mas foi assim, uma alegria. E o dia que eu provei aquele azeite, assim, a gente provou e deu uma alegria imensa, dizer, nossa, é o que a gente gostaria mesmo, é o que a gente pensava que fosse, um azeite intenso, e foi muito bom dividir com todo mundo. A gente tinha um rótulo de papel, nem era um rótulo profissional, né, nada, e a gente dava para os amigos e para os conhecidos, foi uma alegria imensa, né? E a partir daí nós começamos a entender o pomar um pouco mais, qual é a necessidade do pomar, nós precisamos ter um técnico, então nós tínhamos um técnico, e temos até hoje, né, para nos orientar no manejo, que não é uma coisa tão simples quanto se imagina, não é só plantar uma oliveira e deixar lá, né? Tem as condições climáticas adversas aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, né? Que estão nos botando à prova em muitos anos, né? E nesses quase 10 anos, o mais jovem tem 7, o mais velho tem 9 anos, vão fechar agora no final do ano, então quase 10 anos de Capela de Santana. Nós fizemos 5 colheitas ao todo, então já agora em 2025, por felicidade, também conseguimos fazer uma boa colheita. Ana, como é que é a logística lá de vocês? Planta, colhe e manda para um lagar, é isso? Vocês não fazem o azeite lá, né? Não produzem lá na propriedade, vocês mandam para um lugar. O Aras, ele inicialmente era só uma propriedade para criação de cavalos de corrida. Hoje ele tem a produção também de azeite e também é o lugar onde nós passamos assim os nossos finais de semana, é um lugar mais do nosso lazer. E por enquanto a ideia é não ter um lagar lá, então a gente colhe, faz a colheita e imediatamente encaminha para o lagar. Então a logística do dia da colheita é às 5 horas da manhã, começa os trabalhos no pomar com a equipe, né? E vai terminar lá no final do dia, onde a gente encaminha as frutas através de um carro com refrigeração, por causa do nosso clima muito quente, né? Para não oxidar, né? Para não oxidar, né? Tem que ter esse cuidado todo. É o maior cuidado que se tem durante a colheita é esse, aqui no Rio Grande do Sul é com calor, né? E entregamos as frutas no lagar que faz o processamento imediatamente, porque para ser um azeite extra virgem, é necessário processar isso em 24 horas. E a gente consegue fazer isso até em menos de 24 horas, né? Para garantir uma qualidade ao azeite, né? Perfeito. E é um trabalho grande, porque a colheita demanda tudo isso e não se faz num dia só, né? E foi feita nesse verão senegaletes, como tu falou. Exatamente. 40 graus. 40 graus, a gente teve dias assim, nós tivemos que cancelar, porque eram dias assim, que impossíveis de trabalhar. E nós tivemos que controlar também a questão da maturação das frutas e tudo mais. Mas conseguimos vencer a etapa e terminamos sexta passada a colheita. Já está tudo lá nos seus... Ana, e como é que foi? A Ana advogada e essa transformação para a Ana, que já era gestora por conta do Aras, mas empreendedora, porque aí teve uma Ana que cuida de todos os detalhes. É verdade, a gente se descobre múltiplo em algumas coisas, né? A gente acha que não tem, às vezes, né, nem vai conseguir fazer, ou às vezes a gente nem pensa se vai conseguir fazer, a gente vai fazendo, né? Então, como eu venho de uma família onde todo mundo sempre valoriza o trabalho, todo mundo sempre trabalhou, trabalho não é uma coisa que assusta, né? Então, tudo que se quer fazer bem feito, demanda um trabalho. Mas tu teve que aprender ali, né, Ana? Custos, como é que faz, e percentuais. Tá, eu tive que aprender e ainda estou aprendendo, e eu tenho uma ajuda dos meus filhos nessa parte, porque eles dizem que eu sou muito a emoção do negócio, né? Eu vou mais pela emoção,
eu penso em alguns aspectos que eles dizem, não, isso não é relevante, vamos pensar, querem ver números, né? Já estão preocupados lá com os números, mas enfim, claro, tem toda essa mudança, isso não tem nada a ver com o que eu fazia, com o que eu estudei, né? Eu tenho muita dificuldade em algumas coisas, eu tenho um técnico para isso, né? Para nos assessorar, eu procuro me informar sempre, procuro entender o meu pomar. Hoje nós temos microclimas, né? Então nem sempre o que acontece lá no meio do estado é bom para mim que estou aqui. Então tem todas essas diferenças. Então tem que começar a entender o seu pomar, fazer um manejo, tentar, né, escapar dessas condições climáticas e tentar ver o que se consegue fazer. Esse ano nós não tivemos seca, mas em 2023 nós trabalhamos com o problema da seca, tivemos que irrigar. Então, todas essas adversidades que vão acontecendo vai nos fazendo entender também um pouco e da dificuldade que é, né, que o setor tem, mas também das muitas alegrias que pode nos dar depois quando a gente consegue realizar, finalizar uma colheita como a gente conseguiu finalizar agora e ter um bom resultado. Diferença, Ana, do que a gente tem. Até pouco tempo atrás, a gente tinha uma grande importação de azeite de oliva. E hoje a gente já está mudando isso. Deixamos a desejar para eles, não, né? Acho que nós já estamos quase chegando ali num patamar. Olha, em qualidade não deixamos a desejar mesmo. Eu comecei contando aqui que eu me interessei pelos azeites viajando lá fora, porque não existia ainda no mercado brasileiro o que nós temos hoje, né? Então a gente aprendeu a apreciar azeites lá de fora, mas hoje eu tenho azeites maravilhosos aqui no Rio Grande do Sul, tem azeite no Brasil, mas eu digo mais o Rio Grande do Sul porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor, né? Tem azeites premiados, o nosso conseguiu também duas premiações muito importantes que eu considero. Essa premiação que está aqui, que chama Floss Oil, é o guia que contém os 500 melhores azeites do mundo. Olha. Eu conhecia o guia antes de plantar. E quando plantei, eu tinha o guia que era a orientação das viagens. O que vamos comprar, o que vamos experimentar nessa região, para onde vamos, né? E usávamos aquele guia. E hoje eu tenho a alegria de ter o meu azeite nesse guia, com uma boa plantação. Ele ficou entre os 5 melhores do Brasil. Olha, parabéns. Que olhar. E é muita alegria. Então é mais um sonho que foi conquistado, que quando nós nos propusemos a fazer o azeite, a gente queria fazer um azeite premium. E hoje a gente tem certeza que ele é mais que premium, que ele é um super premium, né? Porque todo esse envolvimento para que ele seja, o cuidado para que ele venha a ser com a qualidade dele, cuidado na colheita, no processamento, no vazamento, na distribuição dele, faz com que ele seja um azeite com muita qualidade. E o diferencial dele também é porque ele é um azeite de lote único. Aquele azeite que eu trouxe aqui é o mesmo que eu mandei para o concurso lá na Itália, que entrou no guia, que foi apreciado lá, então, e que foi elogiado, né? E não só isso. Agora, no final do ano passado, nós tivemos uma visita do COI aqui. O COI é o Conselho Oleícola Internacional. E o diretor executivo esteve aqui, porque eles têm muito interesse no Brasil pela qualidade dos azeites, porque os azeites são muito premiados aqui, estão chegando lá fora os azeites com essa qualidade. Eles têm muito interesse que o Brasil seja membro desse conselho. E eu tive a oportunidade de acompanhar eles nessa comitiva em alguns momentos, e eles estavam muito impressionados com a qualidade de todos os azeites que eles provaram aqui o ano passado. Então isso é muito importante para nós produtores, que entender que nós, com tão poucos anos assim de agricultura, estamos conseguindo produzir um azeite com tanta qualidade. E o que atribui, Ana, Portugal, Espanha, Itália, a própria Grécia, com mais de 100 anos ali de plantação e de colheita de oliva e tal. O que tu atribui assim, essa qualidade tão jovem nossa aqui? É a nossa terra, o nosso clima, é o nosso amor? Tem aquela... Pode ser que a paixão tenha alguma influência. Eu acredito também que nós temos lagares muito modernos aqui. Nós temos o que há de melhor de tecnologia. Recentemente a gente teve também uma abertura da colheita oficial, um lagar de última geração, com equipamentos italianos de última geração. Então isso também faz com que nós tenhamos azeites com muita qualidade. E o produtor, eu vejo muito engajamento dos produtores.
das produtoras, né? Porque aqui hoje eu estou representando as produtoras e tem uma grande. E eu descobri que nessa parte dos azeites, aqui nesse mundo dos azeites, que nem eu digo, tem muitas produtoras. E elas são muito dedicadas, muito pela qualidade do produto também. Que nós temos hoje no estado, Beni, me permitir, né? Quanto número assim de produtores, mais ou menos? A gente tem mais ou menos uns 330 produtores. E muitos vieram, trabalham nessa parte de já com alguma a questão agrícola, mas alguns também como nós, que são profissionais liberais e que se aventuraram nesse ramo também. E muitas mulheres produtoras, muitas mesmo. Tana, e a família já gostava do azeite? Foi coisas que, tipo, curiosidades de vocês que começaram a deixar uma forma mais degustativa, né, a experiência com azeite. Mas conta para nós que o diferencial do azeite de vocês, além de ser familiar, coloca a mão na massa literalmente, né? Participa de todos os processos, acompanha tudo. É verdade. A gente, por enquanto, a gente tem conseguido ainda cuidar desse negócio, né? Dessa forma, de uma forma pessoal, né? Porque não só pelo carinho que a gente tem com os azeites e não só pelo retorno positivo que os azeites nos dá, pelas alegrias, mas porque a gente entende que tudo que se faz que se a gente se propõe a fazer, tem que se fazer bem feito, né? Tem que ter assessoramento, tem que usar os melhores produtos, tem que buscar tudo que for do melhor. E como eu nunca tive a ambição, disse aqui no começo, vou ser uma empresa, vou pegar esse nicho de mercado. Nunca tive essa pretensão. Mas tinha, sim, a pretensão de ter um azeite muito bom, um azeite que entrasse num guia que eu admirava, né, de ouvir de algumas pessoas que são expertas do assunto no mundo, dizer que o meu azeite tem muita qualidade. Isso, então, para mim, Orgulho, né? é o maior orgulho, é o maior retorno que a gente possa ter, e é por isso que a gente se envolve tanto. Claro que daí vem as questões depois, assim, o meu cliente gosta muito do conforto de receber em casa, vamos continuar fazendo entregas cortesia em Porto Alegre enquanto for possível. Então, a gente tenta trabalhar com isso para que o cliente receba na casa dele o melhor azeite quando ele precisar. Trabalhamos com parcerias de transportadora para entregar no Brasil todo. Conseguimos entregar e as pessoas ficam encantadas em receber. Não tem azeite na Bahia, não tem azeite no... Não, agora tem o azeite gaúcho que a gente compra e consegue mandar. E isso realmente acaba concentrando um pouco mais em mim, né? Essa atividade da logística, da venda do azeite, mas tem a participação de todos, da família. Tem dias que houve um pedido muito grande, uns 15 dias atrás, de uma promoção da safra antiga. A família inteira foi encaixotar, tinha uma linha de produção, um botava a etiqueta, o outro botava dentro da caixa, o outro... Botar a mão na massa. Escrevia para onde ia, era realmente botar a mão na massa, né? Então eu digo que eu e o Flávio envolvemos os nossos 3 filhos nesse sonho da gente, e eles se sentem envolvidos, né? De alguma forma, né? Mas eles gostam, acredito que gostem ainda, né? Até esses tempos, o meu filho mais novo veio para casa muito faceiro com o professor do colégio. Se descobri que tu tens uma plantação, acho que é tua essa plantação aqui, porque eu vi teu nome aqui também. Né? E ele disse sim, contou a colheita que ele tinha participado, o professor comprou uma caixa de azeite, ele ficou feliz desse líder. Então, sim, são experiências que eles também estão tendo com essa oportunidade que o azeite está nos dando. Maravilha. Que legal. Tana, saiu uma portaria aí, diminuindo ou zerando o preço de importação do azeite oliva. A gente batalhando, a gente fazendo 500 coisas, como tu disse aí, né? Os 330 produtores, cuidando da terra, cuidando com amor, que nem, né, a Ana faz com a sua família, né, e tal, e zera a importação de oliva. Isso vai prejudicar alguma coisa, tu acha? Como é que nós podemos enxergar isso? Eu acho que isso está sendo bem conduzido, até está sendo conduzido pelo Ibroliva, até esse assunto, para se tentar ver, né, como fazer. Por isso que realmente foi um banho de água fria para os produtores, né? E imaginar que vá mostrar para eles o que é, né, o setor, porque talvez seja até a falta de desconhecimento, né? Seja um desconhecimento do que produz hoje o Rio Grande do Sul,
Se nós formos falar em números, a gente até tem aqui números, ó. 2023, 580 mil litros de azeite. 2024, 193 mil litros de azeite. Se está fazendo uma projeção para 2025, esse valor também. É uma litragem até considerável, né? Tem muito envolvido nisso, né? Tem que incentivar a cadeia produtiva. Isso acaba sendo um desincentivo, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o que chega aqui. A gente tem uma fiscalização muito atenta agora. A fiscalização está muito atenta e tem que ter muito cuidado com o que chega aqui, porque sempre chegou muita coisa ruim aqui. Coisas chamadas de azeite que não são azeites. O que a gente chama de lampante, azeite que é impróprio até para consumo, que é qualquer coisa menos um extra virgem. Né? Então a gente faz um trabalho até de mudar a cabeça do consumidor para entender o que é um extra virgem, por o trabalho, né, que tem por trás de uma extra virgem. Né? Então a gente espera que as coisas mudem, que se dê o devido valor, né, à nossa produção aqui. Em toda essa proposta que vocês tiveram junto com a família também de empreender em algo inovador, né, para vocês. Sim. Que foi o azeite de oliva. Vocês pretendem nesse momento de expandir? Ou vocês querem continuar nessa produção familiar, vinculada a essas memórias, a todo esse contexto da produção de vocês? Eu acho que nós somos muito jovens ainda, nessa nossa produção, não tem 10 anos ainda, foram cinco safras, muito diferentes uma da outra, né, com quantidades diferentes, que demanda também um trabalho diferente de vendas, né, e nós estamos ainda conhecendo esse mercado, e nos aventuramos até aqui, achamos que o pomar tem um tamanho bom, que nós temos condições de gerenciar. Eu me sinto mais à vontade também de gerenciar esse negócio do tamanho que ele está, porque talvez ele expandindo eu vou ter que ter com certeza, maior dedicação, uma estrutura maior, eu talvez precise de outras pessoas para o negócio. E no momento eu acho que está sendo muito interessante essa experiência e está sendo bom gerir dessa forma, gerir com nós mesmos, com o nosso controle. E nós estamos aprendendo bastante também, né? E com certeza, mais na frente, nós vamos ter que precisar de alguns suportes diferentes do que nós temos hoje, né? Mas com a quantidade, por exemplo, da safra que eu colhi agora, continuando como eu estou agora, eu consigo levar o negócio adiante sem precisar de uma estrutura extra. Eu consigo levar com os meus filhos e meu marido, a gente consegue tocar o negócio. A gente tem um segmento, Ana, que é o do turismo, que tem curiosidade em conhecer. Vocês não tem no horizonte lá? Olha, vem conhecer aqui, vem degustar. Isso não tem isso no horizonte, fazer alguma coisa nessa área assim, do turismo para as pessoas? Recentemente nós fizemos lá no Aras uma capela. Né? Nós tínhamos a ideia desde a pandemia da capela. A capela cresceu ali junto com a minha mãe e tal. E realmente tem um filho que diz: mãe, agora que temos uma capela, talvez, quem sabe, a gente vá pelo lado do turismo, né? Fazer um destino, hein? É uma coisa que não tá fora de cogitação, assim. No momento, acho que não. Mas, como eu disse, eu tenho 3 filhos, né? E daqui a pouco eles resolvem algum negócio, empreender e ir por esse lado. Tem muita gente no Rio Grande do Sul que está trabalhando em paralelo com o turismo e está dando muitos bons resultados. Sem dúvida. Muito bons. E as pessoas gostam demais, porque isso é um assunto interessante, as pessoas querem conversar sobre isso, as pessoas procuram a gente para conversar, querem entender o azeite, querem ter a experiência do azeite. Porque hoje em dia tudo é uma experiência. Né? Principalmente as pessoas mais jovens, querem a experiência. Então, o turismo traz essa experiência, a experiência de um dia de colheita, a experiência de uma degustação, né? Então, por enquanto, eu não estou pensando nisso, mas a gente não quer excluir. E tem os eventos também, né? No mundo, olha, tem uns segmentos de eventos aí que quer casar lá, né? Eu não pomar. Olha, nós vamos fazer o nosso casamento, vocês estão assistindo aí. Temos os cavalos, temos o pomar, temos uma capela. Eu penso em um casamento. Três atrativos. Mas a gente sempre convida todo mundo que quiser conhecer o Aras, a gente sempre está por lá, vai ser um prazer sempre receber. E hoje em dia, para adquirir o azeite Capela de Santana, como é que é feito esse contato com o cliente? É feito diretamente pelo WhatsApp da produtora, pelo meu WhatsApp.
E vai aparecer daqui a pouco aqui na... E a gente faz as entregas. É só fazer o pedido por ali, a gente combina, faz as combinações, a gente entrega para o interior do Rio Grande do Sul, entrega para todo o país. A gente tem uma transportadora parceira que funciona muito bem. E para Porto Alegre a gente então cobra o custo da entrega, que é um facilitador também, né? Enfim, e pode me chamar a qualquer horário que a gente tenta atender da melhor maneira possível. E vai ser um prazer atender. Dentro da nossa série, então, de empreendedorismo feminino, tá? Aqui uma aula de azeite para a gente entender um pouco desse mercado, desse produto maravilhoso, né, que a gente adora. Tivemos, então, participação muito especial. Né? Muito especial, porque ela também transmitia experiências, né? Sensacional. Gestora de tantas coisas e aí se envolveu com o azeite de oliva. Tá de parabéns. Muito obrigada, foi um prazer aqui dividir com vocês um assunto que me é muito bom de falar, é muito agradável, que a gente tem o maior prazer em fazer esse azeite, que todo mundo experimente, que gostem ou não, mas que experimentem também, é uma alegria para nós. Espero que os guris continuem, né? O amor que a mãe tem pelo produto do pai. E que é de cada um, mas que eu sei que eles gostam com o azeite, eles apreciam demais o azeite. Eles já estão bem envolvidos também, né? Que legal. Parabéns, parabéns pelo teu produto, pela família linda, maravilhosa que vocês têm. Agradeça. E nós agradecemos, então, a sua audiência até aqui, né, Leni? Com certeza. Nosso empreendedorismo feminino, a nossa série. E convidamos mais uma vez vocês a se inscrever no nosso canal, acionar ali as notificações para receber, então, os nossos business partners, os nossos podcasts, com essas novidades. E a gente ficar conhecendo, né, mais um produto aqui, com essa aula que a Ana nos deu, maravilhosa. Ana, obrigado. E agradecemos, então, a nossa audiência e até um próximo programa. Obrigado, gente. Obrigada. Pod Business, o podcast da M-Stort.